A maior negociação durou quanto tempo, assim? Puta, a maior negociação durou 24 horas, cara. E foi uma coisa também... Essa foi fora do padrão também, porque... essa eu não conto no livro, mas o que aconteceu foi o seguinte. Um cara, ele era um bom vivan de Presidente Epitácio, interior de São Paulo, 600 quilômetros daqui, cara. Nossa. E ele era um cara meio sem nada, sem erambeira, que a gente brinca, né? Mas ele se encostou numa fazendeira lá, uma mulher muito rica da região. E ele começou a viver como se fosse um cara muito rico, né? Porque a mulher dava toda essa estrutura de vida para ele. E aí o cara começou também a achar que era, né? Camisa 10, e aí deu uma voada, deu uma pisada na bola com a moça. Ela descobriu, e quando ela descobriu que ele a tinha traído, ela pegou, chamou o cara e falou: pega a sua sacola aí, pega as suas coisas e some daqui sem nada, cara. O cara saiu do mansão, do luxo para o lixo, cara, sem nada. E o cara nem era bandido, hein? Era um cara assim, um cara... um cara quarentão alto, assim, sabe? Um cara mais velho, até um homem, né? Já feito. E aí o que aconteceu? A vida do cara desmoronou, brother, porque o cara tava no luxo e, saiu com uma mão na frente e outra atrás. E aí o que aconteceu? Ele foi lá e falou para ela, assim, ainda na semana, falou: eu quero uma indenização pelo tempo que eu vivi com você e tal, e eu quero... Não posso sair daqui assim. Ela falou assim: amigo, você não entendeu, cara. Você não vai ter nada aqui. E fechou relações com o cara. O que ele fez? Ele entrou numa casa vizinha do bairro que ele morava ali, da casa dele. Morava um senhor de idade e uma senhora. Ele entrou na casa e fez esse casal de velhinhos, cara, como refém. E aí a polícia foi chamada, tal, e a polícia da área, né, foi chamada, e quando chegou lá, os policiais: o que está acontecendo? Não, se ela não me der o depósito na minha conta aqui, eu vou explodir a casa, vou matar os caras aqui. E os policiais de área começaram a tratar essa questão, mas o policial de área lá do Presidente Epitácio, eles não conheciam muito bem a técnica da negociação. E aí esse cara armou uma armadilha. Ele fez o seguinte, ele falou assim, era um tenente novinho, né? Falou: tenente, eu quero aqui um carro forte. Fez uma metralhadora, pediu um negócio assim, totalmente absurdo, né? Aí o tenente falou assim: meu amigo, você tá viajando? Tá louco? Aí ele falou assim pro tenente, meu amigo, a primeira coisa que eu te peço, você fala não. Não se fala não numa negociação policial. O cara assistia esse filme de Hollywood, cara. E já tava... Com você não converso mais. E você não acredita, Lucas, ele simplesmente não conversou mais com os caras. Cessou a negociação a ponto de terem que acionar São Paulo. Tive que pegar um avião com a minha equipe aqui e ir para lá, cara. Quando eu cheguei lá, ele continuou com essa pegada de querer um depósito tal, na conta dele. E, para você ter uma ideia, cara, tinha um promotor de justiça, um juiz de direito, e até a gente pensou em fazer uma simulação de um depósito, né, para poder falar para ele. Que a gente percebeu que ele tinha um pouco de desequilíbrio também. Mas, cara, não teve jeito. Enquanto isso aconteceu no final da tarde, né, começou num dia, eu fui para lá na sequência, assumi a negociação no final da tarde, varei a noite conversando com o cara, até esperar o banco abrir no dia seguinte, para tentar falar com o gerente. Então essa negociação durou 24 horas por conta desse imbróglio que ele queria um depósito na conta dele, que acabou não sendo feito. Ele acabou sendo vencido pelo cansaço, mas foi assim, foram mais de 24 horas essa coisa toda. Assim. Eu ia te perguntar isso, assim, existem, na negociação também, tem a técnica de você criar a armadilha e fazer a pessoa cansar mentalmente, se desgastando ela? Tem uma outra, essa também foi curiosa. Um sujeito mais velho, tipo 50 alto, começou a namorar com uma mocinha mais nova, mas muito mais nova. E ele bancava a menina, assim, sabe? Levava pra passear, mas um cara muito simplório, sabe? Bem simplório mesmo, né? Mas tinha uma graninha, né? Tipo, imagina um empreiteiro de obra, alguma coisa assim, uma pessoa da área operacional. Mas tinha uma graninha e começou a fazer essas graças. E enquanto pra menina tava legal, tava pagando uns lanches pra ela, não sei o quê, passeando, curtindo, alguma coisinha, tava bom. Mas acho que o cara começou, a minha percepção aqui é que o cara começou a dar umas falhadas, enfim, a menina queria dar um fim na situação. E aí ele estava apaixonado pela menina.
E aqui é uma coisa importante que eu quero deixar aqui nessa nossa conversa, cara, que as paixões, elas são coisas muito sérias. Existe um livro chamado Os 4 Gigantes da Alma, que fala das paixões do ser humano: o medo, o amor, o ódio e o dever. Né? Sendo que o ódio e o amor são sentimentos da mesma raiz, só que em lados opostos. As pessoas fazem loucuras quando estão apaixonadas, assim, passionalmente falando, né? É uma coisa muito séria. Esse cara estava apaixonado pela menina e ele não se conformava da menina querer dar linhas, querer ir embora. Aí o que ele fez? Ele deu uma última cartada. Ele convidou a menina para passar um fim de semana no Rio de Janeiro. E ela era meio espertona assim, né? Topou. Aí ela foi com ele, pegou o ônibus Cometa aqui na rodoviária, foram lá pro Rio, passaram o final de semana lá, foi pra praia, curtiu, etc. Mas ele fez isso, cara, com o intuito de voltar com ela, né? De reatar a relação. Mas ela fez isso, ela queria só curtir mais um último final de semana. Só a despedida. A despedida na praia. E aí, cara, quando voltou, ele percebendo que a estratégia dele não deu certo, ele deixou todo mundo desembarcar na rodoviária e ele ficou por último. E quando ficou só ele e o motorista, ele mandou fechar a porta e mandou o ônibus parar na frente do quartel da Rota, aqui na Avenida Tiradentes, e segurou a menina com nem arma de fogo, era uma máquina, um instrumento agrícola chamado podão. Podão é uma foice em miniatura que se usa para podar árvore, sabe? Ele sentou no banco de trás com a menina no colo dele, ele pôs o podão lá. E ele queria uma coisa que hoje a gente entende já, chama suicide by cop. É o suicídio praticado pela polícia. É o cara que não tem coragem de se matar, ele cria uma situação para a polícia ir lá quebrar esse galho para ele, sabe? Existe isso? Existe isso, cara. Suicide by cop. É um termo que... O cara já faz querendo morrer, mas ele não tem a coragem de fazer isso. Exatamente. Então, Só que aí o que aconteceu, cara? Foi muito engraçado, porque ele parou o ônibus na frente do quartel da polícia, da Rota, cara. E isso era um domingo, E aí eu fui chamado, quando eu cheguei lá, eu descobri que ele estava pedindo o Cid Moreira, você acredita? Ele só queria conversar com o Cid Moreira. Eu vou morrer, mas antes eu quero... Mas ele queria falar o que com o Cid Moreira? Bicho, eu não sei. Só sei que ele queria o Cid Moreira, mas ele queria, na verdade, era causar aquela confusão para a polícia e, no momento oportuno, dar um tiro nele. Era o que ele queria, e eu percebi isso na hora. Né? Quando eu percebi isso, eu falei, mas o cara com um podão no último banco do ônibus, fica difícil a gente fazer uma invasão tática. Era de noite, mesmo que ele... Né, a menina estava em risco ali, e eu não hesitaria em mandar matar o cara para salvar a menina. Eu não hesitaria em fazer isso aí, mas eu tinha riscos, né? Esse podão, ele tem um gancho assim, ela estava aqui é uma área muito mole, tem artérias importantes aqui no pescoço. E aí a alternativa que eu usei, cara, foi exatamente o que você falou, foi desgastar o cara. Ficamos a noite inteira, do domingo à noite lá, e aí o que acontece? Eu deixava a viatura com o giroflex ligado, os faróis todos ligados na direção do ônibus, o cara e viatura passando, e a gente conversando, o cara vai se desgastando, a tensão desgasta muito a pessoa. Né? Quando chegou 7 horas da manhã, ele estava num nível de estresse tão grande e sugou tanta energia dele que ele acabou se entregando, mas também foi uma situação que eu passei a noite negociando. Com e saiu vivo? Saiu vivo, a menina saiu livre. E terminou o relacionamento. Eu acho que sim, né? Eu acho que sim.